Bom, acho que a gente já falou sobre a importância do sarcômero, mas principalmente sobre a questão da sarcopenia. Eu espero que tenha ficado claro para vocês qual é a relação que eu faço do aparecimento da sarcopenia no processo de envelhecimento como algo análogo, como uma analogia ao desenvolvimento do paciente neurológico, né? É aquele paciente que nasce com uma lesão neurológica, né? A criança com paralisia cerebral, por exemplo, ou com o indivíduo adulto que faz uma lesão neurológica ao longo do processo de desenvolvimento. E a gente está usando aqui exemplos de trauma e acidente vascular, mas eu também vou trazer daqui um pouquinho algumas doenças específicas, tá? Que eu considero importantes e com as quais eu tenho tido a felicidade de trabalhar, no sentido de que a gente vai adquirindo uma prática, uma experiência, né? Que nos ajuda sempre a cada paciente novo olhar de forma diferente e construir de forma diferente, tá? Só que para a gente entender um pouco assim, saindo agora da questão do músculo e entrando de novo na questão do músculo, perdão, saindo da questão do músculo e entrando de novo na questão do neurônio, eu queria voltar naquele componente que a gente falou antes ali, do componente do sistema articular, que a gente falou dos receptores sensoriais e aí tinha circuito reflexo, né? Então assim, a gente precisa entender esse circuito reflexo para que a gente possa entender como que algumas doenças, principalmente as que eu vou trazer aqui, comprometem o paciente. E mais que isso, qual é o meu olhar como fisioterapeuta em cima desses pacientes? Ou qual é a minha... O que eu tenho que pensar durante a minha avaliação? O que eu tenho que fazer para desenvolver com esse paciente um programa de reabilitação que seja útil para ele? Quando eu digo útil para ele, eu sempre digo o seguinte: o tratamento ele tem que ser eficaz e eficiente para dar resultado mais longo no menor tempo. Porque assim, que existe 1000 maneiras de se tratar um paciente, todo mundo sabe, né? Tem conceitos, tem métodos, tem técnicas, que a gente quiser. A questão é, para esse paciente, qual é o caminho mais rápido e que dê para ele, ou que entregue para ele, mais tempo de uma condição melhor. E existem os pacientes que a gente sabe, principalmente os pacientes que têm doenças degenerativas, que são os que a gente vai tratar depois, né, mais detalhadamente, tem que pensar na clínica dessas doenças para desenvolver com esse paciente um programa que não seja focado na reabilitação, mas que seja focado no processo de mantê-lo em condição de. Esse paciente precisa manter-se capaz de fazer isso por determinado tempo, tá? Algumas doenças vão vencer, né? Vão nos vencer como fisioterapeutas, né? Que são as doenças que têm um tempo de evolução, e 5, 6 anos, e que infelizmente nós vamos perder os pacientes no decorrer desse processo. Mas a gente precisa dar qualidade de vida para essas pessoas, né? E a qualidade de vida para essas pessoas é exatamente aquilo que eu entendo como parte do meu trabalho profissional. É torná-lo ou deixá-lo funcional e independente o maior tempo possível. Que eu acho que é o que vocês também fazem, que é o que todo mundo faz, né? Então, para a gente poder falar um pouco sobre esse circuito reflexo, eu queria que a gente tomasse essa imagem que vocês estão vendo aqui, que é o seguinte. Aqui embaixo vocês têm um cilindro. Esse cilindro ele é a representação do músculo, tá? A gente tem acima desse cilindro uma placa ali retangular. Essa placa retangular nada mais é do que a pele, tá? Embaixo da pele, aquele circuito acinzentado que vocês estão vendo é, na verdade, o nervo sensitivo. Do outro lado, grudado no cilindro, né, nós temos nós temos o nervo motor em rosa. Bom, o nervo sensitivo, ele sai debaixo da pele e segue em direção à medula, passa pela medula e vai até o córtex sensitivo.
No córtex sensitivo, ali no ponto 7, vocês têm um ponto branco. Esse ponto branco nada mais é do que a representação do neurônio de associação. Então, nós temos o neurônio sensitivo, né? Nós temos o córtex sensitivo, certo? Nós temos o estímulo que seguiu em direção ao córtex sensitivo. O neurônio da associação transforma ou leva esse estímulo até o córtex motor. O córtex motor, elaborada a resposta, manda de volta pelo nervo motor. E onde é que termina esse circuito? Esse circuito termina no músculo, que nada mais é do que o executor da função. Parece, mas é um circuito absolutamente simples, né? Então, assim, um pequeno estímulo na mão, ele vai pelo nervo sensitivo, chega no córtex sensitivo, neurônio de associação, córtex motor, desce pela via córtico-retículo-espinhal ou pelas vias extrapiramidais, dependendo do que eu vou realizar de movimento, e o músculo executa. O executar significa assim, esse músculo tem que tensionar. Então, para isso acontecer, há que ter uma integridade em todo esse circuito. Há que ter uma integridade de pele, há que ter uma integridade de nervo, há que ter uma integridade de córtex, há que ter uma integridade de medula, há que ter uma integridade, no final de tudo, do próprio músculo. Podemos fazer a seguinte comparação. Um indivíduo que ficou paraplégico, voltando para o nosso exemplo, está flácido. Se eu pedir para ele tocar com o pé dele na minha mão e eu tiver a uma determinada altura para ele ter que levantar o pé, a gente sabe que ele não vai levantar o pé e, portanto, não vai tocar na minha mão. Se vocês estiverem atendendo um paciente que fez uma prótese de quadril e chegarem no paciente que está deitado e pedir para ele, toca na minha mão, na mesma distância que vocês pediram para o paciente que era paraplégico, esse paciente da prótese de quadril também não vai fazer isso. Mas as razões pela qual o primeiro não faz e o segundo não faz são completamente diferentes. Enquanto no primeiro eu tenho uma causa neurológica, no segundo eu tenho uma causa especificamente musculoesquelética. Então esse circuito, ele é extremamente importante. Por quê? Porque esse movimento, essa informação, essa resposta, ela termina justamente na ligação entre o nervo motor e a fibra muscular. Nada mais é do que a formação da unidade motora, certo? Essa unidade motora, ela é composta, certo? E é utilizada à medida que o indivíduo precisa. Ou seja, a força, na unidade motora, a força é controlada pelo aumento de frequência de estimulação, ou seja, quanto mais estímulo o indivíduo gerar, mais ele vai ativar a unidade motora, mais ele aumenta a capacidade de força. E é também controlada pelo aumento no número de unidades motoras. Então, quanto mais unidades motoras o indivíduo recrutar, maior é a força. Quero só colocar uma coisa que eu acho que é importante, porque às vezes eu tenho a sensação que eu sou uma pessoa que falo sobre isso, e eu tenho a sensação que só eu falo sobre isso. Então, é o meu olhar sobre isso, tá? Que é o seguinte, vou voltar para o que a gente fez lá no início. Eu tenho aqui o movimento de flexão do ombro e extensão de ombro. Eu tenho aqui na intenção de pegar o passador de slide o movimento de flexão do ombro funcional, certo? Se eu chegar lá e sustentar o passador de slide, eu estou aplicando força. Então a força para mim é a consequência, é o final do movimento. E ela só vai aparecer quando eu quiser deslocar um corpo no espaço, mesmo que esse corpo no espaço seja o meu, certo? Então, para que eu possa deslocar esse corpo no espaço, eu preciso de algo que vai gerar essa força. E para mim existe uma relação absolutamente direta entre a força e o tônus muscular. Ou seja, quanto mais tônus muscular, mais força. Quanto mais eu aumento o tônus muscular, mais eu tenho capacidade de força. Mas isso não é uma regra,
certo? Porque se a gente tomar o paciente neurológico e eu viro um paciente com um padrão de flexão, vamos pensar no paciente hemiplégico, eu tenho um padrão de flexão aqui com uma hipertonia espástica de membro superior. Essa hipertonia espástica tem uma enorme resistência. Eu vou dizer que esse indivíduo tem força grau 5? Mas a força não é a resultante do deslocamento, do deslocamento do corpo no espaço, ou seja, de eu agir sobre um corpo e deslocar esse corpo no espaço? Então, como é que esse grau de hipertonia pode ser 5? Se na verdade sequer é funcional. E como é que eu graduo força quando eu tenho um indivíduo que tem uma flacidez? Então, se esse indivíduo é flácido, ou seja, ele não tem uma tensão capaz de gerar essa contração, ele não tem uma tensão capaz de sustentar esse braço contra a gravidade, essa força é zero. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando a gente fala de força do paciente neurológico, nós não podemos pensar que é a mesma força que me falta quando eu quero levantar uma carga de 20 e, na verdade, eu só consigo levantar uma carga de 14. Não é a mesma coisa. Porque a de 20 e de 14 não conseguem ser... Do 14 para o 20 eu não consigo levantar porque eu não tenho recrutamento suficiente para isso. Acho que vocês vão ouvir isso muito melhor de outros colegas meus aqui dentro do curso. Mas se eu pensar no paciente neurológico, especificamente no paciente neurológico, essa força não é da origem, não é do músculo. O músculo pode estar íntegro, o músculo pode ter volume, o músculo pode estar, portanto, com seu trofismo ainda intacto. Mas ele não vai ter a capacidade de gerar essa força, porque quem não gera é a tensão, então está lá no sistema nervoso. Para que isso possa acontecer, né, é preciso... quem está envolvido nisso diretamente é a unidade motora. É a unidade motora que está envolvida nisso diretamente. Então, e claro, não é isolado. Para que o movimento possa acontecer, para que a placa motora possa ser ativada, quem é carreada junto são as substâncias químicas, né, que fazem com que a contração aconteça. A principal delas para nós é a acetilcolina. E a acetilcolina, ela é quem ativa ou quem age sobre a placa motora. Em algumas doenças, como, por exemplo, no Alzheimer, seguindo inclusive algumas teorias etiológicas, né? Ou seja, algumas teorias que discutem qual é a causa da doença, uma delas é a colinérgica, que fala sobre a não capacidade do indivíduo de produzir acetilcolina ou a incapacidade da acetilcolina atuar sobre a placa motora. Só para a gente entender qual é a importância da acetilcolina para nós aqui dentro da questão da contração muscular, certo? E aí, vou ter que fazer uma relação que eu não tenho como deixar de fazer. Porque aqui eu pensei no nervo, antes eu tinha pensado no músculo, certo? Então, assim, vamos juntar essas duas coisas. Se o indivíduo tem uma baixa capacidade neurológica de geração de tensão, de conduzir o estímulo dentro do circuito, seja pelo nervo sensitivo, seja pela lesão no córtex sensitivo, acho que eu já falei isso, e trazer de volta até a placa motora, certo? E esse indivíduo ainda teve perda muscular, esse indivíduo ainda está num processo dentro de uma avaliação, está sarcopênico, ou seja, ele tem uma sarcopenia, nós temos aqui uma combinação neuromuscular na combinação, tá? Nós temos uma combinação aqui, neurológica e muscular, que impede esse indivíduo de ser capaz de realizar determinado movimento. Então, eu não posso isolar uma coisa da outra. Não tem como
não tem como eu separar, pensar só no neurológico ou pensar só no muscular. Se eu pensar só num ou no outro, eu não integro para que eu possa construir um programa de reabilitação adequado para esse indivíduo. E se eu não consigo juntar isso para construir adequadamente um programa de reabilitação, eu vou errar no meio do caminho. Lá na frente eu vou ter que trocar de estratégia. Então, essa é a ideia da gente de se pensar dentro dos sistemas, certo? E aí, pensar no sistema como algo que um interfere sobre o outro. Se eu voltasse lá para o controle motor, que seria uma coisa um pouco mais básica, eu ia dizer que a gente tem sistema intrínseco e sistema extrínseco. Tá? O sistema intrínseco e extrínseco, eles não funcionam separadamente. Dentro do sistema do extrínseco, o que tem? Morfologia, certo? Morfologia do indivíduo, tá? E as influências do meio. E no intrínseco eu tenho todas as combinações, sistema límbico, cardiopulmonar, músculo esquelético, sensório perceptivo. Então, assim, só funciona, o controle motor só existe se houver integração desses dois sistemas. Só vai existir o movimento se a gente tiver o olhar sobre a condição neurológica do paciente e a condição muscular do paciente. Se eu olhar para um paciente que fez um trauma raquimedular, está paraplégico, e perdeu massa muscular, e só olhar para a perda da massa muscular e achar que eu vou recuperar aquela massa muscular fazendo determinados exercícios com ele, mesmo de forma passiva, e não pensar que eu preciso atingir o sistema nervoso, eu não chego onde eu tenho que chegar. E aí, claro, eu vou dividir com vocês aqui o que eu tenho feito, né? Quais são as minhas experiências em relação a isso, mas dentro das abordagens que existem, cada um vai fazer a sua, né? Cada um vai escolher o seu caminho. A minha intenção aqui é que a gente possa olhar teoricamente para tudo isso nesse momento. Bom, chegamos numa parte que eu gosto muito, que é falar sobre plasticidade neuronal e a recuperação de função. Tá? Quando o indivíduo faz uma lesão neurológica, e aqui especificamente no caso de uma lesão neurológica, isso não inclui doenças neurodegenerativas, tá? Mas inclui sim doenças, situações como acidentes vasculares, como traumas, seja trauma raquimedular ou trauma cranioencefálico, por exemplo. Nós vamos ter lá, no processo de recuperação da função, nós vamos ter uma fase que se chama de diasquise. Que fase é essa? É aquela fase inicial, é a fase bem aguda, em que há uma interrupção temporária da função, né? Aquela fase em que o indivíduo fez lá um trauma cranioencefálico, né? Ele estava dirigindo lá na BR-116, né? E aí o que aconteceu? Ele entrou com o caminhão, ele entrou com a moto embaixo do caminhão, certo? E aí ele fez um TCE frontal, né? Mecanismos de desaceleração, lesão de tecido, rasga o tecido neuronal, sangra o tecido neuronal. O que acaba acontecendo? Os neurônios ficam desestruturados, porque aí eu posso ter rompimento de axônio, rompimento de dendritos, eu posso ter rompimento do corpo do neurônio. O que acaba acontecendo é sangramento. O neurônio, pensando já um pouco no processo, o neurônio reconhece que alguma coisa está errada e ele tenta se reorganizar. Ele tenta achar um caminho ali para se manter vivo, né? Então, o que automaticamente os neurônios fazem? Eles se afastam da área da lesão, né? Eles tentam fugir dali para se manter íntegros, ou pelo menos parcialmente íntegros. Só que nessa tentativa de reorganização, obviamente vai lá dar encontro, né? ou conexão entre neurônios lesados com neurônios parcialmente lesados, neurônio parcialmente lesados com neurônios não lesados e neurônios lesados com não lesados. E aí forma uma nova organização plástica, forma uma nova organização, uma nova conexão completamente desajustada. Para quem não lembra, o nome disso é espasticidade, que traz como consequência, enfim,
por causa da falta de inibição recíproca, a hipertonia espástica lá nos membros, tá? Ou no corpo do indivíduo. Quer dizer, a hipertonia espástica, ela nasce dessa desorganização plástica do tecido neuronal. Tá? Outra coisa que vai interferir muito na recuperação da função é o edema. Tá? Vamos pensar lá, o paciente fez o TCE, que tem edema. Tá? Quanto mais tempo demorar para esse edema ser reabsorvido, mais o tecido neuronal fica lesado. Quanto mais o tecido neuronal fica lesado, mais memórias esse indivíduo perde. Então, o risco desse indivíduo desenvolver um grande comprometimento é muito grande. Sim, na minha prática de UTI, na minha prática de hospital, eu já vi paciente com graus altíssimos de TCE, gravíssimos de TCE, voltarem depois da alta, ficarem 60 dias no hospital e voltarem na UTI caminhando para cumprimentar as pessoas e agradecer o tratamento que receberam. E aí você fica olhando assim, como pode? Aquele outro paciente fez um TCE muito menor e está acamado em casa. E esse aqui fez um trauma gravíssimo e está aqui. Né? Então, sim, aí a gente já não vai mais conseguir explicar. Mas, dentro do que a gente tem, edema precisa ser reabsorvido rapidamente. Então, tem que interferir o mais rápido possível. Tá? Daí que vem a importância de se fazer, por exemplo, craniotomia descompressiva. Né? As craniotomias descompressivas, elas nada mais são do que uma necessidade neurocirúrgica, certo? Para aliviar a pressão sobre o encéfalo, né? Controlar então a pressão intracraniana. Tira a calota craniana, o edema sai para fora, né? Então assim, ele se esparrama, né? O edema se esparrama e não fica fazendo pressão em cima de uma única estrutura. Tem menos risco de lesionar, ou melhor, diminui a lesão sobre o encéfalo, porque lesiona menos o tecido neuronal. Tá? A gente tem aqui, também acho que é importante falar dentro da plasticidade neuronal e da recuperação da função, a gente tem a supersensibilidade de desnervação, tá? Que eu até coloquei ali entre parênteses a doença de Parkinson, porque é exatamente isso que acaba acontecendo. Tá? O que é essa supersensibilidade de desnervação? Vamos pensar no paciente, o que acontece na doença de Parkinson? Na doença de Parkinson o paciente tem uma degeneração da substância nigra, que é quem produz a dopamina, né? Que é um neurotransmissor tão importante quanto a acetilcolina, né? E aí a dopamina é produzida em baixa quantidade, certo? Essa dopamina produzida em baixa quantidade, ela também é estimulada a sair, ela também sai, né? Ela também é estimulada a sair, tá? Do sistema nervoso. E ela tem que percorrer o sistema nervoso, porque justamente nós estamos falando de gânglios da base, que são os programadores do movimento, são eles que planejam o movimento. Então a dopamina tem que entrar em ação. Tá? O que acaba acontecendo é que qualquer dopamina que sai do sistema nervoso já é suficiente para ativar o sistema. Só que a dopamina sai, e aí sai lá um monte de dopamina de 10, que vai chegar lá no final, perto da placa motora, ou no meio do caminho vai ficar 3, 4, 5 que vão ficando, e o paciente vai perdendo a capacidade de fazer o movimento. Ele vai sendo interrompido na sua capacidade de fazer o movimento, certo? Essa compreensão mínima que a gente tem que ter para entender de onde vem o tremor, de onde vem a rigidez, de onde vem a hipocinesia, a bradicenesia, que são os 4 mais importantes, pelo menos na minha visão, de quem avalia paciente com Parkinson, são os 4 elementos mais importantes, os 4 sintomas mais importantes, não elementos, sintomas mais importantes da doença de Parkinson. Então, se eu consigo enxergar esses sintomas do paciente, eu consigo entender o que está acontecendo com o paciente, porque é justamente aí que vai entrar a nossa intervenção. Bom, a gente tem a revelação de sinapses silenciosas, certo? Porque como o sistema nervoso sofreu a diástase, ou seja, está tudo interrompido,
na hora que começa a voltar a função, até as sinapses que estavam lá, sem participar de nada, quietinhas, que pouco eram ativadas, acabam sendo recrutadas. Por quê? Porque o sistema vai recrutar tudo que ele puder recrutar para voltar a ter função. O sistema não quer ficar parado, ele quer existir, né? Ele quer funcionar. E para ele funcionar, evidentemente, ele precisa recrutar tudo. Aí aparecem algumas sinapses que estavam escondidas, que não eram muito utilizadas ou que não participavam efetivamente de movimentos. Também aparece a sinaptogênese regenerativa e a sinaptogênese reativa. Tá? A sinaptogênese regenerativa primeiro, sinaptogênese é nascimento de novas sinapses. Para mim, sinaptogênese está diretamente ligada à neurogênese, ou seja, nós produzimos neurônios, certo? Ao longo da vida. Quanto mais os anos passam, menos a gente produz. Não é uma reposição, mas é uma produção, é o crescimento de novos neurônios. Esses novos neurônios só vão existir no sistema nervoso se eles se conectarem. Então, consequente à neurogênese, existe sinaptogênese. A sinaptogênese regenerativa é quando pequenos pedaços de axônio tentam se conectar com outros pedaços de axônio. Ou quando pequenos pedaços de axônio, certo? Não traumatizados, conseguem crescer, conseguem se regenerar. Certo? Quando eles conseguem se desenvolver de novo. E a reativa é aquela sinaptogênese que eu provoco. Então a reativa está muito ligada ao nosso trabalho. É quando eu vou provocar sinapses para que ele assuma memórias que foram perdidas em função da lesão. Então, o que a gente tem aqui desse processo de plasticidade neuronal e da recuperação da função é uma organização, ou seja, são pontos que nos fazem pensar que tudo isso junto modifica ou transforma ou altera o mapa cortical. Então, as alterações nos mapas corticais, eles vêm decorrendo exatamente desse processo, desse conjunto todo, que a gente vai chamar de plasticidade neuronal. Quando eu falo da importância da gente entender e enxergar o músculo isoladamente e o sistema nervoso isoladamente, na hora que a gente está atendendo o paciente, é como se eu fosse capaz de fechar o olho, e eu faço isso. Fecho o olho, estou manuseando o paciente, eu tenho que pensar que aquele movimento que eu estou fazendo está construindo um caminho dentro do sistema nervoso do paciente. E que eu quero que de alguma forma volte para que ele execute o movimento que eu quero que ele execute. Mesmo que para executá-lo ele precise ainda da minha assistência. Ou mesmo que eu faça isso de forma passiva. Então, para mim, a plasticidade neuronal, ela é algo que nós provocamos na reabilitação dos pacientes. A gente ajuda a reconstruir esse mapa cortical. E essa é a importância do trabalho fisioterapêutico. E eu não estou falando de exercício, eu estou falando de manuseio de paciente. Eu estou falando de como manusear um paciente. Pensar no movimento, mesmo que seja passivo, dentro de mobilizações que sejam absolutamente funcionais. Então, não vou fazer dobra e estica. Não é flexão de ombro, extensão de ombro, e sim a flexão de ombro combinada com algo que possa favorecer o paciente numa tarefa. Então eu penso, mesmo que eu esteja manuseando o paciente que está sedado lá na UTI, eu penso em manusear esse paciente de maneira que eu torne essa nova plástica neuronal tão funcional quanto a que ele tinha antes. Então assim, eu vou reconstruir. Lá no controle motor, eu vou reconstruir essa plástica neuronal. Lá no controle motor, existe a compreensão de duas memórias, né? Que é a memória declarativa e a memória reflexiva. Então, todo o processo de uma memória que se torna automática,
ela começa na construção dessa memória. Eu vou pegar um exemplo, eu vou tomar um exemplo que na verdade não é específico aqui da neuro, mas é para a gente poder compreender como é que funciona a memória declarativa. A gente está para aprender a dirigir, né? Eu estou aprendendo a dirigir, então assim, eu estou primeiro de tudo me localizar. Eu gosto de usar esse exemplo, né? Porque me dá uma ideia de espaço e de percepção do meio, né? A gente está falando, eu já falei algumas vezes, né, na nossa aula aqui a respeito de percepção do meio. Então assim, a gente compreende o carro de um jeito diferente. Quando a gente sai do banco do carona na frente ou do banco de trás da frente e, na verdade, senta no banco do motorista. Por quê? Porque a gente passa a ter um ângulo diferente, um olhar diferente do carro. O carro toma uma outra dimensão. Então, já muda na minha capacidade, a minha capacidade de perceber o carro à minha volta. Esse é o primeiro ponto. E aí eu tenho que aprender mecanicamente como é que eu ponho esse carro em movimento. Certo? E a gente vai fazer isso passo a passo nas nossas primeiras aulas. Então, uma aula, depois a outra, depois a outra, depois a outra. E lá, cada um no seu tempo, né? Na 10ª aula, na 20ª aula, na 30ª aula, seja lá onde for, a aula que for, a gente vai se dar por conta e, opa, peraí, mas eu não estou mais pensando para fazer esse movimento. Esse movimento automatizou, né? Eu costumo brincar que automatiza de tal maneira que a gente deixa o carro estacionando no shopping center, né? Aí chega lá no cinema, no mercado ou no teatro, e aí, será que eu acionei o alarme ou eu não acionei o alarme? E aí a gente volta e descobre que acionou o alarme, porque estava tão automatizado. É exatamente isso que acontece. Para mim, essa nova plástica, ela vem desse processo. Ela é esse processo, não tem outro. Ela é esse processo. Sou eu que ajudo a reconstruir isso no sistema nervoso do meu paciente. Eu torno, com a experiência da construção da memória declarativa, a memória absolutamente automática, ou como chama, a memória reflexiva. A tal ponto que isso vai passar por um outro ponto, que é o feed forward, que eu já falei antes, que é a minha capacidade de antecipar o movimento. Quando eu vou realizar, o sistema nervoso já foi capaz de construir, já buscou essa memória, já construiu como é que eu tenho que fazer e manda eu executar, ou permite que eu execute.